Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Em 23 de setembro de 97, o Conselho Nacional de Trânsito, ele constituiu no Brasil a obrigatoriedade do uso do capacete por motociclista. Isso aconteceu muito mais do que pela preocupação que o governo tem com os nossos motociclistas, aconteceu muito mais pelo valor de bilhões de reais que são gastos com um trauma na cabeça direto entre os motoqueiros. Então, essa atitude tomada pelo governo foi uma implantação, uma semeadura de uma economia que eles futuramente, como já são assim, eles tiveram esse ganho, essa economia. Toda formação médica preventiva sobretudo, ela gira em torno da lei da semeadura. Existe uma muito mais do que uma troca, é uma relação entre causa e consequência. Então, assim, como todos nós sabemos, comumente falado, pessoa consumiu durante toda uma vida muito açúcar, ela vai estressar seu pâncreas e deve ter diabetes. E toda a consequência vinda disso também. Pessoa fuma cigarro, é uma opção que ela tem. E ela tem, além de um monte de possibilidade de doença, principal delas, ou mais comum que a gente conhece, é o câncer de pulmão. A pessoa ela opta por ser sedentária e por isso o colesterol costuma aumentar demais no sangue e a pessoa costuma ter problemas cardiovasculares. Então se infarta muito mais, o sedentário tem muito mais AVC, que é o derrame. Se a pessoa se expõe ao sol durante toda uma vida, ela vai ter factivelmente câncer de pele com peles mais claras no mais prosseguir da vida. O homem, ele tem desespero das consequências. O amanhã, a longo prazo, se eu não sei o que ele vai me trazer, esse amanhã me gera pânico. Eu costumo ficar aflito quando eu estou chegando próximo ou sabendo que alguma coisa que eu não conheço vai chegar. Hoje em dia, os jovenzinhos são criados num conceito que todos eles sabem. Na minha época, há poucos anos atrás, não sabiam disso, mas hoje é extremamente comum a questão do carpe diem. E aproveite bem o seu dia de hoje e o amanhã terá consequências que o amanhã vai cuidar. Adam Smith, no ano de 1700 e alguma coisa, ele trouxe uma máxima que diz assim: a ambição universal do homem é colher o que ele nunca plantou. Vou repetir. A ambição universal do homem é ele querer colher o que ele nunca semeou. Nós queremos nos dar bem na nossa vida em todas as áreas. Queremos nos dar bem na parte financeira, na parte profissional, na parte conjugal. Mas às vezes até conseguimos, apesar de não ter plantado aquilo. Mas o que prevalece, de forma geral e como regra, é que só aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Queria abrir mais um texto com vocês. Um texto conhecido de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Texto bem conhecido. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Ele é pura misericórdia e é um Deus que não guarda milindres. Todos os dias de manhã, Ele nos dá uma chance nova. Ele nos dá uma ficha limpa, uma ficha zerada, somente para que eu consiga me relacionar diretamente com Ele. Qualquer manchinha que o pecado tenha colocado na minha vida, durante o decorrer de um dia, Deus ele promete que no dia seguinte de manhã está tudo 0 a 0, está tudo beleza. Tudo isso para que meu relacionamento com Ele seja sem nenhum tipo de rusguinha, de milindre. Pela misericórdia dele, Ele se esquece de qualquer mancha que o pecado tenha deixado em mim. Mas apesar de recebermos abundantes sementes para esse plantio,
Deus, Ele nos dá sementes para o plantio. Deus nos permite oportunidades de plantarmos. Nós insistimos em vislumbrarmos sempre aqueles frutos doces ou aquela colheita generosa vinda de alguma coisa que eu não tinha semeado. Eu costumo querer uma mulher, eu quero uma mulher que ela seja parceira, que ela me honre, mas eu a trato como um bicho. Eu quero um marido que me respeite e cuide de mim, mas eu não sei me colocar na minha função de mulher em casa. Eu quero pais que me ouçam, mas eu sou um filho rebelde. Eu quero filhos exemplares, mas eu nunca priorizei a educação deles. Eu quero saber da explicação da minha fé, mas eu não busco conhecer Deus pela Bíblia. Eu quero que Deus transforme minha vida, mas eu costumo continuamente em atitudes, pedindo para Ele se afastar de mim. E de forma muito progressiva, nós começamos a formar o nosso amanhã e os nossos insucessos em todos os tipos de relações. Nós estamos acostumados a pessoas virem até nós que somos crentes e conhecidamente crentes, pessoas que vêm até nós pedindo que nós oremos para que o negócio dela dê certo. Ou então para que nós oremos para que alguma doença que ela tenha, isso seja curada. Ou simplesmente que ela passe por um problema específico sem muito dano. E ela vem pedir para a gente soluções de coisinhas pontuais, mas não estão interessadas em conhecer a Deus de verdade. Elas querem colher fruto de uma relação íntima que elas não têm com Deus. O Senhor Jesus, Ele é capaz do impossível. Ele é capaz do impossível e nos dá até o que nós não merecemos. Mas não nos enganemos. Deus não permite que zombemos dele. Deus não permite que façamos dele um gênio da lâmpada, onde eu chego e peço o que eu quero, na hora que eu quero, ele vai me responder e eu posso ir embora sem nenhuma relação com ele. Ele me alivia de forma imediata no momento que eu me entrego a ele. Ele me dá uma condição, a partir desse momento, de eu plantar aquilo que eu vou colher em breve. Todos os dias somos convidados a participar da lavoura de Deus. Somos convidados a participar com Deus de uma semeadura. Jesus nos dá mãos limpas para semearmos aquilo que um dia vamos colher. A conduta daquele que conheceu a Deus de verdade deve ser, quando acordar de manhã, pensar em como eu vou fazer Deus feliz. E não qual presente Ele vai me dar hoje. Deus tem os planos dele específicos para a minha vida. E se eu estou em sintonia com Deus, Ele vai me dar muito mais do que eu quero e que eu penso. Se plantarmos coisas relativas ao mundo, colheremos as coisas relativas ao mundo. Como o texto fala, colheremos destruição, colheremos pecado, colheremos consequências dolorosas. Se nós plantarmos nosso coração em Deus, nós colheremos, no mínimo, além dos frutos do Espírito, uma vida em paz e uma certeza de eternidade com Deus. Muitas são as aflições do crente, muitas são as dores daquele que é convidado a semear. Mas o processo, a ordem, não é que você olhe a dificuldade, e sim que você obedeça. O semear e o sim ser íntimo de Deus. Restaura nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que o Senhor Jesus, não estourei o tempo, que o Senhor Jesus nos abençoe, queridos, conforme a medida da honra que nós dermos a Ele. Em nome de Jesus. Amém.